Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o professor Tiago e esse é o Palavras Casadas. Nosso encontro de hoje é sobre o poeta português Fernando Pessoa, importantíssimo na primeira geração do modernismo português. Um poeta que ficou conhecido por uma produção de heterônimos, a criação de personas literárias, verdadeiros autores que produziram obras completas, e a poesia assinada pelo próprio Fernando Pessoa, conhecida como a poesia ortônima. A primeira parte do vídeo eu vou me dedicar à poesia ortônima assinada pelo próprio Fernando Pessoa. E aí dentro disso vou falar um pouquinho sobre O Marinheiro, uma peça de teatro publicada em 1915 na revista Orfeu, e a única obra, o único livro realmente publicado em vida pelo Fernando Pessoa, que é a obra Mensagem. E na segunda parte do vídeo vou falar um pouquinho dos heterônimos, os principais heterônimos, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiros, o mestre dos heterônimos. Bom, iniciando esses estudos sobre o Fernando Pessoa, é legal ter uma noção da formação do Pessoa, de como a vida dele é conduzida, porque isso vai influenciar muito a construção poética desse autor maravilhoso, genial, brilhante e geminiano. Fernando Pessoa era muitas pessoas, parece até piada, mas de fato ele era geminiano, então fazer o quê? Ossos do ofício, certo? Então esse Fernando Pessoa, que era muitas pessoas, ele nasce em Portugal e logo menino ele vai morar com o padrasto e a mãe na África do Sul. Na África do Sul, Fernando Pessoa vai ser escolarizado em inglês, ele é alfabetizado em inglês, recebe uma formação em língua inglesa muito rica. Muitos dos poemas do Fernando Pessoa foram publicados em inglês também, ele já escrevia em inglês. Esse livro que eu tenho aqui é um livro que tem a peça O Marinheiro, mas também poemas ingleses, escritos já em inglês pelo próprio Fernando Pessoa. Em contato com a língua inglesa, o Fernando Pessoa foi um grande admirador do dramaturgo William Shakespeare, que escrevia em inglês, obviamente. Havia um desejo muito grande do Pessoa na escrita dramática, na escrita teatral, embora essa escrita teatral nunca foi representante de um grande sucesso na trajetória literária do Pessoa, se bem que daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Então essa literatura dramática que nunca foi um grande sucesso no Pessoa, ele foi conhecido pela sua produção lírica, mas a obra O Marinheiro é uma dessas representantes das tentativas do Pessoa em escrever um texto teatral. Bom, essa aproximação com a literatura dramática, principalmente com Shakespeare, essa vontade de criar para o teatro, deixou outros rastros no Pessoa, né? Eu percebo, isso é uma visão particular minha, que essa compreensão do humano, que para um autor escrever sobre vários personagens, esses personagens que dialogam, têm uma vida própria, ele precisa construir pessoas inteiras. O autor dramático ele tem o desafio de construir personagens completos, com uma forma de falar completa, com uma forma de agir completa, e essa forma de agir vai se chocar com uma outra forma de agir. Esse é o princípio do drama, esse é o princípio de uma produção teatral. Isso é dificílimo de fazer. O Fernando Pessoa talvez tenha fracassado na escrita de textos teatrais, mas ele tem um sucesso disso na vida. É como se ele levasse esse drama, essa construção completa de personagens para a vida na criação dos seus famosos heterônimos. Heterônimos eram autores completos, criados pelo Fernando Pessoa. Não é um pseudônimo. O pseudônimo é quando um autor escreve com um outro nome. Isso era muito comum no arcadismo brasileiro, por exemplo. E também não dá para dizer que é um personagem, um simples personagem. O Fernando Pessoa criou personas completas, personalidades, autores que escreviam obras, tinham uma vida, um início, uma data de nascimento, de morte, até mapa astral, que o cara era muito bom também na astrologia, além de tantas outras coisas.
Essa forma de criar outras pessoas, de criar autores que escreviam, que tinham uma produção completa, uma coisa ímpar na literatura, nada se iguala a essa criação de heterônimos que o Fernando Pessoa fez, foi nomeada por ele mesmo como uma poética de outramento, outrar-se. Outrar-se é tornar-se outro. E é dificílimo compreender a lógica de uma outra pessoa que não nós mesmos. Então, o que ele faz é algo absurdamente brilhante, genial, quase que incompreensível para nós, simples mortais. Bom, então a primeira parte eu vou falar sobre a poética que ele assinou como Fernando Pessoa, ele mesmo. Para essa poética se dá o nome de poesia ortônima, então o ortônimo de Fernando Pessoa, ou Fernando Pessoa ele mesmo. E dessa produção, dois materiais, dois textos merecem destaque. O primeiro texto que merece destaque é a peça O Marinheiro, e o outro texto, que de fato foi um livro completo, publicado em vida, aliás, o único livro publicado em vida pelo Fernando Pessoa, que é Mensagem. Sobre a obra O Marinheiro, é importante destacar que foi considerada uma obra de drama estático. O que isso significa? Isso significa uma grande inovação na dramaturgia no século XX. A dramaturgia, o texto de teatro, tem como princípio a ação. Desde o Renascimento vão retomar todos aqueles padrões de Aristóteles, da ação dramática, da construção do personagem, do desenvolvimento de uma espécie de trama por meio das ações, e o que o Fernando Pessoa faz é o oposto disso. O Fernando Pessoa cria um cenário estático, como se fosse um quadro parado. Nesse cenário criado na peça O Marinheiro, 3 mulheres estão no alto de uma torre em um castelo, obviamente um cenário que destoa do século XX, né, o século no qual o Fernando Pessoa escreve, nos levando a uma atmosfera de sonho, traz uma espécie de lugar onírico. Então, no alto dessa torre, 3 personagens vela uma 4ª personagem, aparentemente morta, e nada acontece do começo ao fim dessa peça. Elas falam sobre questões do cotidiano, elas observam da janela dessa torre a paisagem, observam o mar. O mar é muito simbólico aqui. O mar português, ele é celebrado na literatura lusitana, em diversas obras. É esse mar que traz as conquistas de Portugal do passado. E talvez aqui também olhar o mar seja a esperança de uma nova Portugal, uma esperança de um retorno, talvez sebastianista. Então as personagens falam sobre assuntos cotidianos, observam a paisagem da janela, até que uma das personagens, a segunda personagem, ela começa a falar de um marinheiro, né? Um marinheiro que passa por um naufrágio, ele chega em uma ilha e nessa ilha, sem muito o que fazer, ele começa a recuperar sua memória e a memória da sua terra natal, no caso Portugal. Só que aí há um comentário dessa segunda personagem também, que o que aquele marinheiro estava pensando, descrevendo e lembrando, ativando a memória, talvez fosse puramente ficção. E aí fica uma questão entre ficção e realidade, principalmente ao se refletir sobre esse passado e a memória de Portugal. Até que, em algum outro momento, esse marinheiro avista uma embarcação e a peça termina por aí. É muito curioso da peça O Marinheiro que ela se passa durante a noite, como se fosse uma vigília para essa 4ª personagem aparentemente morta. Eu falo aparentemente morta, que em alguns momentos as 3 personagens, elas dão a entender que essa mulher vai se levantar. É algo realmente, um cenário como de um sonho. O caráter onírico do Fernando Pessoa é muito presente nessa obra.
além do caráter saudosista, do caráter nacionalista, essa reflexão sobre a memória de Portugal, sobre o passado de Portugal e o futuro também, né? O que há de vir no futuro. Essa peça ela é toda fragmentada, é como se a gente olhasse para uma pintura ou uma sequência de pinturas com vários quadros, então não há um encadeamento de ação típica do gênero dramático. Além disso, uma coisa que eu achei super curiosa na peça, O Marinheiro, é que ela se passa à noite. Falava dessa espécie de vigília, né, que as três personagens velam o corpo de uma quarta personagem, e isso também destoa de uma característica do drama típico. O drama de Aristóteles, que vai ser retomado quase como regra no Renascimento e se desenvolve muito na Europa até o século XIX, ele preconizava que uma boa peça de teatro deveria durar o período de um sol, o período de um dia. E aqui, quase que ironicamente, essa peça dura o período de uma noite. Ela vai até o começo do amanhecer. É uma peça belíssima, é uma peça dificílima. Eu nunca vi uma montagem de O Marinheiro, mas imagino que seja uma peça que traga desafios muito grandes para a encenação, justamente por não haver ações muito claras. São reflexões, personagens divagando sobre o passado, sobre a paisagem, sobre a memória, sobre a história de um marinheiro que nem se faz presente. Essa mistura de gêneros, né, esse tom lírico muito forte, alguns traços reflexivos também sobre uma ideia nacionalista, essa mistura de linguagens e gêneros, isso é muito típico também do modernismo. Por isso, perfeitamente, essa peça se enquadra como uma peça de vanguarda, uma peça modernista, e não à toa ela é publicada dentro de uma das edições da revista Orfeu. Se você não está por dentro da revista Orfeu, olhe o vídeo sobre a primeira fase do modernismo português, já está no canal, e se intere um pouco desse movimento. Bom, sobre O Marinheiro é isso. Agora eu vou comentar um pouquinho também sobre a outra obra ortônima do Fernando Pessoa, que é o livro Mensagem. Um livro importantíssimo, publicado em 1934, um pouco antes da morte do autor. Ele morre em 1935. O livro Mensagem, que é o único livro publicado em vida do autor. Esse livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, conhecida como O Brasão, vai haver ali uma reconstrução desse passado português. Esse passado que se inicia como uma lenda, tratando como a fundação de Portugal, a fundação de Lisboa, por ninguém mais, ninguém menos do que Ulisses, o grande herói da Odisseia, grande epopeia grega. Ulisses teria formado então Lisboa, Lissabona seria a cidade de Ulisses, né, que daria origem a Lisboa. Obviamente essa é uma lenda, e o intuito de trazer uma lenda, um personagem como Ulisses, para a fundação de Portugal, o primeiro herói que aparece aqui entre os heróis portugueses, obviamente é dar legitimidade para o aparato e para toda a cultura portuguesa que o Fernando Pessoa está tratando aqui. Logo depois vem Viriato, um guerreiro da Ibéria, que havia lutado, resistido contra a invasão romana, e logo depois uma série de reis e rainhas, formadores, personagens importantíssimos na construção da monarquia portuguesa. Essa é a parte do brasão, a primeira parte de Mensagem. A segunda parte é dedicada ao mar português, às grandes navegações, os grandes feitos humanos, esse passado glorioso de Portugal por via marítima. Portugal foi pioneiro na exploração de novos territórios, então esse mar português é muito celebrado aqui. Há um poema muito famoso, que acho que é o mais emblemático do livro, que é o poema Mar Português. Eu vou ler para vocês esse poema e com certeza vocês vão se lembrar dele. Mar Português, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal.
Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Belíssimo poema, obviamente fala de colonização, então não tem como a gente não ficar com o pezinho atrás, mas de qualquer maneira é muito bonito esse poema. E o mar, né? Por que o mar, essa figura do mar? Pensando em Portugal já no século XX, de Fernando Pessoa, os imperialismos na Europa, a Europa dividindo a África e a Ásia, não eram os territórios europeus que estavam em disputa, obviamente eram os territórios que estavam além do mar, os territórios de fora da Europa. Uma figura que se forma aqui, interessantíssima, nas últimas partes do livro, é a imagem do timbre, como se fosse uma águia, e essa águia tem a cabeça como se fosse Portugal apontando para o futuro, e os braços, as asas dessa águia, de um lado a Inglaterra e de outro lado os impérios do passado, Grécia e Roma. Então imaginem, né, a águia, um braço apoiando ali na Grécia, Roma, os impérios do passado, o outro braço apoiando na Inglaterra, essa potência moderna, industrial do futuro, e a cabeça novamente Portugal, apontando para as novas conquistas e os novos territórios. A terceira parte do livro, denominada O Encoberto, vai falar um pouquinho mais de Dom Sebastião. Essa parte tem um tom um pouco mais místico, isso faz muito parte da poesia do Fernando Pessoa, o ortônimo, ele mesmo. O encoberto poderia ser esse Portugal que vai se revelar para o futuro. Aliás, há a defesa aqui de um quinto império. Portugal seria esse quinto império do futuro. Os primeiros impérios, né? Grécia, Roma, a Europa da cristandade, Portugal do passado, o passado glorioso de Portugal, e esse quinto império, esse império que vai retornar. Portugal retornando como um grande império mundial. Então, se a gente precisasse falar qual é a mensagem de mensagem, uma dessas mensagens é Portugal se tornando esse quinto império, e a outra mensagem colocada aqui seria muito pretensioso se fosse qualquer outro autor, mas sendo Fernando Pessoa, dá para se entender. É que haveria um poeta que superaria Camões, o Supra Camões. E adivinhem quem seria o Supra Camões? O próprio Fernando Pessoa. Então essas são as mensagens defendidas aqui em Mensagem. É um livro que tem um tom sebastianista. Dom Sebastião aparece em um dos poemas, depois ele aparece de novo no Encoberto. Para quem não se lembra, Dom Sebastião foi o rei moço que se perdeu na Batalha de Alcácer Quibir, já na fase de declínio da monarquia portuguesa. Dom Sebastião nunca foi encontrado, e o mito do sebastianismo é uma esperança de que esse Dom Sebastião retorne e reconstrua aquela Portugal monárquica e próspera do passado. Então, essas são as duas obras principais do ortônimo Fernando Pessoa, uma publicada na revista Orfeu e a outra publicada de fato na forma de livro, o único livro publicado em vida do autor Fernando Pessoa. Uma outra coisa importante também é esse diálogo que as obras do Fernando Pessoa estabelecem com a tradição portuguesa. O mar olhado pelas personagens em O Marinheiro, e aqui em Mensagem, essa retomada do passado glorioso de Portugal, essa reconstrução. A obra é lírica, Mensagem é um livro lírico, mas que tem traços de uma epopeia fragmentária, uma epopeia em pedaços. Então prevalece o lírico. É um livro de poemas, é um livro lírico. Mas por trazer toda essa bagagem histórica, essa bagagem de um povo, uma bagagem heróica, de grandes guerras, navegações, ela tem sim um tom épico. Mas existe uma releitura,
uma visão diferente da épica tradicional portuguesa. A épica tradicional portuguesa é os Lusíadas. E um exemplo muito claro disso é a forma como Fernando Pessoa traz, entre esses formadores de Portugal, a personagem da Dona Tererra. Dona Tererra, que foi a mãe, fez guerra contra o próprio filho, Afonso Henriques, ainda era o condado portucalense. Dona Tererra guerreando contra Afonso Henriques, ela querendo devolver os territórios do condado portucalense para a sua família originária, e o Afonso Henriques, ainda muito menininho, apoiado pelo clero e pela nobreza, trava uma guerra contra a mãe, ele vence a guerra e vai fundar Portugal. Na visão de Camões, Dona Tererra é a Medeia de Portugal, é a mãe que vai lutar contra o próprio filho, a mãe cruel, a mãe mais odiosa da face da terra. O Fernando Pessoa, em Mensagem, faz uma leitura muito diferente de Dona Tererra, uma releitura, e nessa releitura de Fernando Pessoa sobre Dona Tererra, ela é a grande mãe de Portugal, porque ela é a mãe do primeiro rei português, Dom Afonso Henriques. Bom, essa é a aula sobre Fernando Pessoa e a poesia ortônima, ou seja, Fernando Pessoa ele mesmo. Espero que tenham gostado e daqui a pouco um vídeo sobre a poesia heterônima. Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Até já!